Olá, é um prazer estar com vocês aqui em mais um chat. Então é o seguinte, eu tô vendo que tem a Sheila, a Viviane e a Carolina. Tudo bem com vocês? Eu tenho várias perguntas mandadas por e-mail e tem uma pergunta aqui que alguém que acho que não se cadastrou e não conseguiu colocar o nome, mas de qualquer maneira, eu vou responder primeiro a esta pessoa que entra como anônimo, não é? Ela pergunta: olá, professora Fátima, eu gostaria de saber o que é o princípio da realidade. Olha, muitas vezes vocês nos fazem perguntas e elas são pertinentes a vários autores da psicanálise ou pertinentes exclusivamente a um autor da psicanálise. Quem falou em princípio da realidade foi Freud. E o que Freud quis dizer com o princípio da realidade? Enfim, é que está atrelado ao princípio do prazer. Carolina, fui eu. Ah, Carolina, você que fez a pergunta? Então, legal, entrou como anônima, Carolina. Então é o seguinte, Carolina. Primeiro veio o princípio do prazer. O que o Freud quis dizer com isso? Que nós, quando nascemos, somos 100% id. Nós só somos desejo. E o desejo de todo ser humano é não sentir desprazer, não sentir dor. Portanto, é ter prazer. Todas as pessoas querem isso o tempo inteiro. Esse é o desejo do id, o desejo do inconsciente. Quando nós nascemos, digamos assim, isso está mais aflorado. E normalmente as pessoas satisfazem as nossas necessidades. Mas com o nosso desenvolvimento, nós vamos crescendo, vamos nos tornando adultos, ou melhor, de bebê nós nos tornamos crianças, de crianças adolescentes, adolescentes adultos e por aí adiante. A vida não nos proporciona a possibilidade de ter prazer. Então, para Freud, nós precisamos entrar no princípio da realidade. Ou seja, por exemplo, você fala assim para uma criança: olha, sábado você vai no parquinho. E a criança fica assim, é segunda-feira, na terça ela pergunta: hoje é sábado? Amanhã já é sábado? Ela está ansiosa, ela não consegue adiar esse prazer pelo princípio da realidade. Ela não sabe esperar. O adulto, você fala para ele assim: olha, sábado nós vamos no cinema. O que o adulto faz, Carolina? Ele fica imaginando: ai, que legal, eu vou colocar meu vestido novo, eu vou lá na Avenida Paulista, depois eu vou jantar naquele restaurante maravilhoso. Então, a gente aceita que a nossa realidade só vai ocorrer no sábado, a gente adia o prazer pelo princípio da realidade e fica tendo pequenos prazeres, imaginando como será viver isso, mas sabe esperar sem sofrer. Então, o princípio da realidade é a aceitação de não ter prazer, descarga pulsional imediata. Adiar o prazer para ser descarregada na medida do possível. Isso é um processo que se consegue com a terapia, porque as pessoas que não têm o princípio da realidade são pessoas infantilizadas. Elas estão sempre no princípio do prazer. Elas querem o aqui e o agora. Elas não sabem investir. Tá bom? Tá certo, Carolina? Espero que você tenha entendido, tá? Lembrando que este final de semana, 29 e 30, temos o congresso, né? E eu sempre passo para vocês o que, gente? O meu WhatsApp, para quem quiser vir no primeiro congresso de regressão e hipnose, 957984686. E as pessoas, às vezes, que querem saber de terapia, como é que eu faço para fazer a terapia online, Fátima? Quem pode fazer a terapia online? Quanto custa a terapia online? Porque eu faço chat e sou a tutora do curso à distância. Então, eu ajudo vocês em várias coisas. Às vezes, tem algumas perguntas que eu não respondo. Ou porque eu não sei responder e vou verificar, né? Ou não foi possível responder naquele momento, mas eu espero que não deixar ninguém sem resposta. Bom, eu tenho uma pergunta aqui do Alan, né? O Alan, uma pergunta que ele mandou aqui para o chat. Ele faz a seguinte pergunta: qual a diferença entre regressão induzida e regressão espontânea? Ora, Alan, a própria palavra diz. Regressão espontânea são pessoas que estão paradas ou andando e começam a regredir sem que tenham sido convidadas a entrar num processo de regressão. Ou seja, de uma forma espontânea, elas voltam para algum momento do passado. No caso, as minhas primeiras regressões foram assim: espontaneamente eu estava em serviços domésticos e eu comecei a ter regressões espontâneas, né? Agora, uma regressão induzida é aquela que você vai no consultório, o terapeuta te atende e aí ele determina qual a melhor regressão para você, né? Então, suponhamos que ele acha que a melhor regressão para você é uma regressão quando você era bebê.
quando você estava no útero materno ou a adolescência. Ele escolhe em qual época da vida e faz uma indução com as técnicas para aquele momento específico, certo? Então isso é uma regressão induzida, ok? Eu tô vendo aqui que a Viviane entrou. Existe alguma programação para o congresso sobre a psicanálise integrativa? Não, a psicanálise integrativa, o congresso é em novembro. Este congresso é específico de hipnose e regressão. Nós vamos falar sobre energias, né? Nós vamos ter a primeira palestra com o Dr. Marcos Fernandes sobre espiritualidade animal. Mas você entra, Viviane, no meu WhatsApp, que eu te passo a programação que eu não consigo passar aqui. E todos vocês que estão aqui no 011 957984686, eu passo para vocês. E sabendo que o aluno online tem sempre um preço especial, né? Então, Alain, essa é a diferença entre regressão induzida e regressão espontânea, tá bom? A Cleusa me pergunta, o sonho pode ser um aviso? Muitas vezes eu já vi isto ocorrer. É assim mesmo? Veja bem, Cleusa. Aqui, de novo, eu digo qual é o analista, qual é o teórico que está falando sobre sonho. Se for para Freud, não existe sonho premonitório, sonho de aviso. Então, não para Freud, mas para Jung, sim. O Jung diz que existe um sonho chamado sonho premonitório. Seria um sonho que vê o futuro. Eu mesma já tive. Mas poucas vezes, não foram muitas vezes. Agora, não saberia te explicar por que isso acontece. Por que eu não saberia? Porque isso varia de pessoa para pessoa. Certo? Então, para cada pessoa, as coisas, os fenômenos psíquicos são diferentes. Né? Assim como a gente tem uma cor de cabelo, uma cor de olho, cada pessoa tem um estereótipo, não é, das suas próprias demandas. Aqui, de novo, o pessoal está perguntando que não, para eu passar de novo o WhatsApp, 957984686. Olá, se vocês quiserem saber do congresso. Primeiro congresso de regressão e hipnose da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Nós só tínhamos congressos de psicanálise integrativa, agora fizemos de regressão e hipnose. Teremos de psicanálise integrativa em novembro de 2017. Ainda não temos programação nem dia escolhido. Ok? Porque nós só podemos fazer um congresso após o outro. Após terminar esse congresso, a partir de 1º de setembro, a gente já tem a programação de novembro, tá bom, gente? Que será no mesmo local que vai acontecer este de hipnose e regressão. É que como nós temos as duas vertentes na SPPI, tanto a psicanálise integrativa que eu criei, como os cursos de regressão, que inclusive vocês podem assistir de graça, né? Vocês têm cursos de graça aqui na plataforma para vocês assistirem. Eu tenho uma pergunta aqui da Valentina, que é bastante interessante, eu sempre explico, as pessoas têm muita curiosidade. Ela começa assim, olá, muito interessante essa aula, gostei, porém tenho uma dúvida, a psicanálise não reconhece o subconsciente? Sempre soube que existe subconsciente, inconsciente e consciente, porém não conhecia o pré-consciente. Nessa aula não se falou de subconsciente, aguardo um esclarecimento se possível. Olha, a palavra subconsciente ela existe, mas ela não faz parte da psicanálise, ela faz parte da parapsicologia. Na psicanálise só existe inconsciente, pré-consciente e consciente. Pré. Por quê? Porque é uma instância do pré-consciente que ele não está totalmente inconsciente, você faz uma força, ele vem, e é onde você instala, né? É onde você instala, por exemplo, as repressões no pré-consciente, porque o recalque vai para o inconsciente. Se nós usarmos subconsciente, nós vamos dizer que está sob alguma coisa. Isso não existe em psicanálise, não está sob nada. São instâncias diferentes. Então a palavra subconsciente nunca vai aparecer. E quem falar dela em psicanálise está usando incorretamente. Ela é usada em parapsicologia. E eu não sei para que ela é usada em parapsicologia, porque eu não sou parapsicóloga. Já fiz curso, mas não sei. Sei que em psicanálise, Valentina, vai ser sempre pré-consciente, até porque a pré-consciência é onde estão as repressões. É na pré-consciência, é uma consciência que está quase chegando na consciência, mas ela não está totalmente inconsciente e nem totalmente consciente, tá? Eu estou vendo que a Sheila nos fala, Fátima, boa tarde, o congresso de psicanálise será disponibilizado na internet? Não sei se será disponibilizado, porque essas questões não dependem de mim, Sheila. Como a gente tem aqui um arcabouço de pessoas e de cursos e de coisas presenciais muito grande,
quem decide isso é toda uma conjuntura de pessoas que está, veja bem, porque para o congresso ser disponibilizado, ele tem que ser gravado. Para ele ser gravado, você tem que ter um staff de pessoas fazendo a gravação, fazendo a edição para depois postar. Porque se você coloca ao vivo, ele não fica bom, né? É possível, mas como depende muito de todo esse conjunto de pessoas que fazem isso, eu não sei te afirmar. Eu acredito, normalmente, o que tem sido feito todos esses anos, é que são gravadas algumas palestras, né? Depois elas são editadas e passadas na internet, porque gravar tudo seria bastante complexo. Acho que é isso, tá? Bom, quero saber se vocês aí têm mais alguma pergunta, porque eu tenho uma pergunta da Cláudia, que nos pergunta assim: o que é artipo? Eu acho que ela quer dizer arquétipo. O que é arquétipo? Pai ou mãe? Bom, é um conjunto de coisas. Jung disse que os arquétipos são um conjunto de coisas ligadas ao inconsciente coletivo com relação àquela figura. Então, por exemplo, qual é o arquétipo de mãe para uma sociedade colonizada como a nossa, né, colonizada por portugueses, por italianos? A mãe é o arquétipo da mama. Grande seio, fartos seios, amamentadora, uma mãe aconchegante, uma mãe que protege, enfim, é um arquétipo ligado aos latino-americanos. Nós podemos falar numa mãe, talvez de uma outra etnia, que seja uma mãe mais fria, então o arquétipo dessa mãe para essa sociedade será diferente. O arquétipo de pai me parece que é mais universalista, é a força, é o poder, é a lei. Não quer dizer que as pessoas sejam assim, mas é o que está no nosso inconsciente coletivo que Jung chama de arquétipo. Então, por exemplo, no nosso congresso de regressão, nós vamos ter uma psicanalista falando vivências oníricas de arquétipos inconscientizados. Exatamente falando sobre isso, os arquétipos que todos nós temos no inconsciente. E como é que a gente pode viver os arquétipos, né? E como eles são coletivos. Então, o meu arquétipo de pai talvez corresponda ao seu, por nós termos uma etnia parecida, por termos convivido nas mesmas crenças, nas mesmas religiões, na mesma sociedade, né? Então os arquétipos vão se formando com as crenças, com os tabus, com a sociedade, com as normas, com as leis, vão se criando ideias do inconsciente coletivas relativas àquilo. Assim como, por exemplo, eu, quando falo para as pessoas assim, demônio, para mim o arquétipo do demônio é assim, é um cara com rabo, com chifre, vermelhinho e com tridente. Por que é o meu arquétipo? Porque foi assim que eu aprendi. Eu não imagino que seja assim. Mas é o arquétipo que me passaram quando eu era criança, quando eu aprendi religião. E era o arquétipo de todas as pessoas que estavam ali, né? Pode ser que uma pessoa na África tenha um arquétipo diferenciado com relação à mesma palavra. Então, o arquétipo do pai e o arquétipo da mãe, Cláudia, é o que generaliza ou que identifica as populações no seu inconsciente coletivo a despeito de qualquer fenômeno, pessoa ou coisa. Tá certo? Bom, a Sheila diz, obrigado, e suas palestras já seria ótimo. Então, assim, as palestras eu sei que algumas, nem todas, são disponibilizadas por questão de equipamento, tá, Sheila? Inclusive as de regressão agora, algumas serão disponibilizadas na medida do possível, né? Até porque o palestrante às vezes não quer aparecer na internet. Então a gente tem que ter também a anuência do palestrante e a anuência de quem está lá, né? Não é uma coisa fácil. Bom, nós estamos chegando no final. Eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma pergunta. Porque eu queria dizer para vocês que eu tô gravando vários vídeos, eu continuo no canal do YouTube. E dizer para vocês que eu estou montando um curso de tutoria. O que é esse curso de tutoria? É um curso onde eu vou ensinar vocês a atender, um curso específico para quem já está na fase de formação e poder atender com todas as técnicas integrativas, freudianas, lacanianas, junguianas, rachianas, enfim. É um curso de técnicas, não é interpretação de como você vai atender, mas é dando como se eu fosse uma supervisora, não do curso, mas do atendimento que você está fazendo no seu estágio. Então, você tem um caso no estágio, correto? Você atende lá a pessoa com problema X, Y, Z. Aí isso é feito
por videoconferência, né? Tá todo mundo com o Zoom e todo mundo como se estivesse numa sala de aula. E também vou ter o atendimento individual a essa pessoa. Você tem uma dúvida no seu atendimento. Então, eu vou estar tirando dúvidas e ensinando você a atender, mas de uma maneira VIP, de uma maneira personalizada, né? De uma maneira, por quê? Porque um dos pulos do gato da psicanálise integrativa é conseguir sair da teoria para o atendimento. Nem sempre essa passagem é tão fácil. Por exemplo, uma pessoa que faz medicina, eu diria que é até mais fácil, porque não é subjetivo. Então, você está lá operando e o médico está lá do lado vendo o que você faz. Nós vamos atender e não vamos ter o psicanalista do lado. Nós vamos atender sozinhos, vamos fazer anotações e depois o psicanalista vai nos supervisionar. Só que eu vou fazer um curso de supervisão VIP. Então, quem quiser, procura aí, procura a Regiane, não é? Que já está fazendo essas vendas e já está explicando para vocês como é que isso funciona, tá bom, gente? Então, qualquer coisa, entra aí no 011 957 984686, que é o meu WhatsApp, é um Vivo de São Paulo, à disposição dos alunos de AD da SPPI. Então, vamos encerrar por aqui, agradeço vocês, uma boa semana e até segunda-feira. Beijos! Tchau!